você tenha clicado nesse vídeo porque você acha que existe alguém que você simplesmente não consegue esquecer. Você já tentou seguir em frente, já tentou ocupar a mente, já tentou fingir que superou, mas basta uma coisinha lembrar essa pessoa e parece que todo o progresso desaparece. Se está acontecendo com você, talvez o problema não seja a falta de vontade. Talvez só seja você tentando desapegar da forma errada. O maior erro que a gente comete quando tenta desapegar é achar que precisa esquecer alguém. Desapegar não é bem sobre esquecer aquela pessoa. É sobre conseguir lembrar sem deixar que essa lembrança controle a sua vida. E foi justamente isso que alguns filósofos estoicos entenderam há mais de 2000 anos atrás. No vídeo de hoje eu quero compartilhar 5 dessas lições com você, porque eu acredito que quando você começar a entender essas 5 ideias, você vai começar a enxergar essa dor de um jeito diferente. Eu sei como é sentir essa dor no peito, aquela dor que começa no emocional, mas que às vezes parece até uma dor física, uma angústia, uma dor no peito, como se existisse um peso em cima assim do seu peito. Eu sei exatamente como essa dor, acho que todo mundo em algum momento da vida já sentiu essa dor. E antes de tudo, eu quero que você saiba que esse vídeo não é uma tentativa de fazer você esquecer alguém da noite pro dia, porque eu sei que não é assim que as coisas funcionam. Meu objetivo hoje é outro, é tentar ajudar você a sair, nem que seja por alguns minutos, desse turbilhão de emoções, enxergar essa situação com mais clareza. Quando o emocional domina tudo, a gente sofre, mas quando o racional volta a ocupar o lugar dele, a dor começa aos poucos a perder a força. Pensa como se fosse um lago, assim, uma lagoa. Quando a água está completamente agitada, ela está balançando, você não consegue enxergar o fundo. Mas quando a água vai se acalmando, tudo começa a ficar mais nítido, você começa a enxergar o fundo. E é exatamente isso que acontece no nosso emocional. Quando a gente está com o emocional muito abalado, a gente não consegue enxergar nada, porque a gente fica literalmente cego. Mas quando o racional volta a tomar conta, volta a ocupar o lugar dele, a gente começa a enxergar as coisas com mais clareza. E é isso que eu quero trazer aqui hoje com esse vídeo. Eu vou compartilhar 5 lições inspiradas no estoicismo que podem ajudar você a olhar para essa situação de uma forma completamente diferente. Então, se você gosta de conteúdos como esse, aproveita para se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. E agora vamos para a primeira lição. Por que é tão difícil desapegar? Para responder essa pergunta, vale entender uma coisa. O estoicismo não é uma filosofia que ensina a não sentir, como muita gente pensa. Os estoicos sabiam que a dor faz parte da vida. O que eles defendiam é que o sofrimento aumenta quando a gente deixa as nossas emoções assumirem o controle do jeito como enxergamos a realidade. Em outras palavras, eles acreditavam que nem sempre podemos controlar o que acontece com a gente, mas sempre podemos controlar como que a gente vai responder ao que acontece. A frase que resume praticamente tudo que eu falei é de Sêneca, que ele fala: sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. A gente às vezes sofre muito mais por coisas que nem aconteceram ainda e provavelmente nunca vão acontecer, mas na nossa cabeça acontece e a gente sofre por algo que não aconteceu. E eu acho que uma das maiores provas disso é quando a gente perde alguém. Na maioria das vezes, o que machuca não é a ausência daquela pessoa. O que machuca também é tudo aquilo que foi embora com ela. Os planos, as viagens, as conversas que vocês ainda teriam, momentos que nunca aconteceram, mas que você queria que tivesse acontecido, um futuro na sua cabeça que já parecia certo. É tipo assistir um trailer de um filme incrível, sabe aquele trailer que você quase fica, meu Deus, mal posso esperar para assistir esse filme. Você cria expectativa, imagina a história, inventa até o final na sua cabeça. E de repente você descobre que o filme nunca vai ser lançado. A decepção não é só porque você ficou sem assistir. É porque na sua mente aquela história já estava pronta, já com o roteiro certo, com o destino certo. A gente faz exatamente a mesma coisa com as pessoas. Mesmo da história acontecer, na nossa mente já escreveu uns capítulos inteiros. Nunca sonhou acordado. E é justamente por isso que desapegar parece tão difícil. Muitas vezes a gente não está tentando desapegar apenas de uma pessoa, apenas daquela pessoa. A gente está tentando desapegar de uma vida inteira que você imaginou viver do lado dela. Lição 2. O que realmente está sob o nosso controle? Aurélio escreveu uma coisa que combina muito com esse momento da sua vida. Ele dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Talvez seja uma das lições mais difíceis de aceitar, principalmente para os ansiosos como eu. Porque a gente sofre muito mais quando tenta controlar aquilo que nunca esteve nas nossas mãos. Aí você está pensando assim: mas eu não estou tentando controlar ninguém. Tentar controlar nem sempre significa impedir alguém de ir embora. Às vezes significa passar horas imaginando o que você poderia ter feito diferente, repassar as conversas na sua cabeça, tudo que você queria e deveria ter dito para aquela pessoa. Imaginar se aquela mensagem, você tivesse escrito aquela mensagem, poderia ter mudado o final da história de vocês,
ou criar 1000 cenários diferentes, como se em algum deles a pessoa escolhesse ficar. A verdade é que quando a gente faz isso, você continua tentando controlar um passado que não existe mais. E isso cansa muito. Pensa num barco no meio do mar. Você pode ajustar as velas, escolher a direção, até aprender a navegar melhor, mas você nunca vai controlar o vento. A vida inteira brigando com o vento não vai fazer ele mudar de direção. Vai fazer você chegar no seu destino mais cansado. E com as pessoas acontece da mesma forma. Você nunca teve o poder de controlar o coração de alguém, mas sempre terá o poder de decidir o que fazer com o seu. Acho que é justamente aqui onde a paz começa. Quando você para de gastar energia tentando mudar aquilo que nunca dependeu de você. Lição 3. Você sente falta daquela pessoa ou da forma como você se sentia? O Aurélio também escreveu uma coisa que eu acho que conversa muito com essa situação. Ele dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com sinceridade, nem que seja aí na sua cabeça. Você sente falta daquela pessoa ou da forma como você se sentia quando estava com ela? Porque são duas coisas completamente diferentes. Às vezes você acha que quer aquela pessoa de volta, mas quando você olha com calma, percebe que sente falta da companhia, das conversas, da rotina. Tem uma pessoa para compartilhar a vida, de se sentir importante para alguém. E quando você para pensar nisso, essa frase do Marco Aurélio faz mais sentido ainda. Porque se os seus pensamentos ficarem presos o tempo todo em alguém que foi embora, como que você pode esperar encontrar paz? Sem perceber, você alimenta essa saudade todos os dias, revive conversa, imagina finais diferentes, fantasia reencontros na sua cabeça. E quanto mais você faz isso, mais difícil fica seguir em frente. Às vezes você não quer aquela pessoa de volta. Você quer a paz que sentia quando acreditava que tudo daria certo. E existe muita diferença entre as duas coisas. Você entende isso, começa a perceber que o vazio nem sempre tem o tamanho da pessoa que foi embora. Às vezes ele tem o tamanho da sua expectativa que você criou. Lição 4. A dor aumenta por causa do que aconteceu ou da história que você conta sobre o que aconteceu. Epicteto tinha um pensamento que cabe perfeitamente aqui. Ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Quando você escuta essa frase pela primeira vez, você acha até meio estranho. Você pode até pensar: como assim? Um término não dói? Claro que dói. Mas quando você entende o que ele queria dizer, tudo começa a fazer mais sentido. O sofrimento não vem só do que aconteceu, ele vem também das histórias que a gente conta para nós mesmos sobre o que aconteceu. E olha como isso acontece sem a gente nem perceber. Um término acontece hoje, mas amanhã a nossa mente já começa a dizer: eu nunca mais vou encontrar alguém. Eu perdi a pessoa certa, minha felicidade acabou, minha vida acabou. Repara que nenhuma dessas coisas aconteceu de verdade. Histórias que a nossa mente cria. Quanto mais a gente acredita nelas, mais a gente sofre. A nossa mente tem uma mania, ela pega o fato e transforma esse fato em uma história. O fato é: a pessoa foi embora. A história: eu nunca mais vou ser feliz. Uma coisa é um fato e a outra é uma interpretação. Percebe como que a nossa mente faz isso o tempo todo? Ela não só conta o que aconteceu, ela complementa os espaços em brancos, que muitas vezes é justamente nesses espaços em brancos que o nosso cérebro inventa as histórias que mais fazem a gente sofrer. E talvez a pergunta que você precise fazer não seja por que isso aconteceu comigo, mas sim, se tudo isso que eu tô pensando é realmente verdade? É só a dor falando mais alto. Lição 5 e última: aceitar não é desistir. A última lição eu deixei por último porque ela, sem dúvidas, é a mais difícil de colocar em prática. Aurélio, ele dizia: aceite de bom grado aquilo que lhe acontece, porque foi para isso que você foi preparado pela natureza. Calma. Calma, que eu sei que quando você escuta essa frase pela primeira vez, pode parecer meio esquisita. Parece que Marco Aurélio está dizendo pra gente simplesmente se conformar com tudo. Mas não é isso. O que ele está tentando mostrar é que existe uma diferença entre sentir a dor e ficar preso nela. Porque a dor faz parte da vida. Essa provavelmente não é a primeira vez que você sofre na vida, e nem vai ser a última. Agora, passar meses ou até anos brigando com uma realidade que já aconteceu, isso é uma escolha que muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo. É tipo quebrar um copo. Você pode passar horas desejando que aquele copo estivesse inteiro de novo. Pode sentir raiva, pode se culpar, pode pensar que se tivesse segurado diferente, nada disso teria acontecido. Mas enquanto você faz isso tudo, o copo continua lá quebrado. E a única pergunta que realmente muda alguma coisa é: o que eu faço com os cacos agora? Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes que a gente pode fazer depois de qualquer perda.
Porque talvez o que esteja impedindo você de seguir em frente não seja aquela pessoa. Talvez seja a esperança de que um dia tudo volte a ser como era antes. Enquanto essa esperança continua viva, você também continua preso num passado que não existe mais. A vida não fica esperando a gente ficar pronto. Os dias continuam passando e as oportunidades continuam aparecendo. Pessoas novas continuam cruzando o nosso caminho. E a pergunta é: você vai continuar olhando para trás ou vai permitir que a sua vida também volte a andar? Lá no começo desse vídeo eu falei sobre assistir um trailer de um filme incrível e depois descobrir que aquele filme nunca seria lançado. Talvez seja a hora de parar de esperar por esse filme. Não porque ele não teria sido bonito, mas porque a sua vida não pode ficar parada esperando uma história que nunca aconteceu. Existem muitos capítulos pela frente e eu espero de verdade, de coração, que você tenha coragem de viver cada um deles, porque a sua história não terminou aqui. Ela só tá pedindo que você vire a página. Se tem uma coisa que eu espero que você leve desse vídeo é que desapegar não significa esquecer. Não significa deixar de amar. Significa parar de entregar a sua paz para aquilo que você não pode controlar. O desapego não acontece de uma vez só. Ele acontece aos poucos. Um dia você vai perceber que pensou um pouquinho menos daquela pessoa. Depois você vai perceber que aquela lembrança já não dói mais tanto quanto antes. Até chegar o momento em que você entende que conseguiu seguir em frente, sem nem perceber quando tudo isso aconteceu. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mesmo que seja um pouquinho a você não pensar, ou a você entender um pouco mais, a tentar racionalizar um pouco mais, deixa seu like, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Se você conhece alguém que está passando por uma situação que precisa escutar essas palavras, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Vê se uma reflexão na hora certa pode fazer toda a diferença. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!